Boa tarde, nono A. Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de matemática? Que bom! Hoje nós vamos continuar tratando do tema Ciência e Tecnologia e o nosso objetivo é conhecer o byte, seus múltiplos e aplicações no cotidiano. Faz parte da habilidade número 18 do nono ano, que trata de reconhecer e entregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes, como, por exemplo, distância interplanetária, ou medidas muito pequenas, como tamanho de célula, tamanho de vírus, ou ainda para expressar a capacidade de armazenamento em computadores. Muito bem, mas especificamente isso que nós vamos trabalhar, capacidade de armazenamento de informação em computadores. Okay? Em se tratando disso, alguém tem ideia de como é que o computador consegue armazenar as informações que a gente joga lá? Imagem, vídeo, texto. Muito bem, na memória interna, que a gente pode usar como exemplo o HD, certo? De fato, é isso. Mais um questionamento. Como é que a gente mede essa quantidade de informação? Eu tenho quanto de informação? Eu digo quanto o quê de informação no computador? Muito bem, Pedro. Kbyte, né? É uma abreviação de kilobyte, é uma unidade de medida de informação. Então, é disso que nós vamos falar. Então, gente, nós temos a menor unidade de medida de informação é o bit. Do inglês, binary digit. Ocorre que com um bit sozinho eu não consigo armazenar nenhuma letra sequer. Ou seja, eu preciso de no mínimo 8 bits para armazenar um caractere, um dígito, por exemplo. E esses 8 bits já formam uma nova unidade, que é o byte. Que também, do inglês, vem do byte, né? Do inglês, byte é uma abreviação de binary term. Então, o byte ele contém já 8 bits. Ok? Por exemplo, se eu quiser armazenar a palavra escola, vejam que tem 6 letras. Eu vou precisar de 6 bytes. Ok? Aqui eu tenho um esquema com as unidades, então lá, como eu disse, não é? 8 bits formam um byte, 1024 bytes formam um kilobyte, 1024 kilobytes formam um megabyte e assim sucessivamente. Fazendo aí uma conexão com a nossa aula passada, a gente tratou de sistema binário, base 2, conversão, né? E eu comentei com vocês que o computador lê tudo em base 2, ele transforma tudo em base 2 para fazer a leitura, armazenamento, etc. Então vejam aqui, gente, conforme a gente falou, olha, conforme eu disse a vocês. Olha a base 2 presente aqui. 1, 2 elevado a 0. 1024, 2 elevado a décima. 2 elevado a vigésima e assim sucessivamente. Né? De fato, ele faz isso. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha de conversão. Como é que a gente converte uma unidade para outra? E novamente eu vou fazer uma ponte lá no sistema métrico decimal. Lembra que nós tínhamos a escadinha, o metro, né, na nossa unidade padrão, e subia a escada para unidades maiores do que ele, o hectômetro, o decâmetro, o quilômetro, enfim. E quando nós subíamos, quando nós queríamos converter para unidade maior do que ele, nós dividíamos por 10 e potências de 10, né? Para cada degrau, 10, 100, 1000. E se eu quisesse fazer um movimento contrário, transformar o metro numa unidade menor do que ele, centímetro, decímetro, milímetro, para cada degrau eu fazia o movimento contrário, eu multiplicava por 10, por 100, potências de 10, né? Por 1000. Aqui também, gente, ó, para as unidades menores para as maiores, eu faço divisão. Então, eu quero um bit. Transformar num byte, eu divido por 8. Um byte por para transformar em kilobyte, eu divido por 1024. E o movimento contrário, ou seja, das unidades maiores para as menores, eu vou fazer multiplicação. Eu multiplico. Então, se eu quero transformar, por exemplo, o terabyte em megabyte, eu vou fazer vezes 1024 e novamente vezes 1024. Tá certo? Ok. Então, gente, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um pendrive. Pendrive também é um dispositivo para armazenar informação. E a gente diz que é uma memória externa do computador, né? É um dispositivo, tem outros, tá? E vocês devem conhecer o pendrive, eu estou inclusive usando um desses para tratar a aula de hoje com vocês, tá? Eles existem de várias capacidades, né? De 8 GB, 32, tem até de terabytes, tem até de terabyte. Enfim. Várias capacidades. E o nosso problema vai falar disso. Vejam vocês, nossa exemplificação.
Quantos pendrives de 8 GB são necessários para armazenar uma coleção de fotos que tem 8.728 megabytes? Bom, gente, primeiramente, já, né, lembrando lá quando a gente faz os problemas de comprimento, né, problemas de perímetro, a gente não pode trabalhar com unidades diferentes. Isso é o primeiro ponto. Nós devemos trabalhar com a mesma unidade de medida. E mais uma coisa, é sempre melhor transformar a maior na menor. No caso, o gigabyte e megabyte. O motivo é simples. É mais fácil multiplicar do que dividir. Então, a gente vai começar fazendo isso. Nós vamos transformar o gigabyte em megabyte. Bora lá? Então, a gente voltando aqui no esqueminha, a gente vê que o gigabyte, para transformar em megabyte, é apenas uma casinha. Ou seja, eu vou multiplicar por 1024. Aí eu consigo entender a capacidade do meu pendrive em megabyte. Fazendo essa continha, 8 vezes 1024, que é a transformação, nós temos 8.192 megabytes. Ou seja, esse pendrive ele comporta 8.192 megabytes. Ok? Mas a minha coleção de fotos tem 8.728. É maior do que ele. Ou seja, eu vou precisar de, no mínimo, 2 pendrives iguais a esse para armazenar a minha coleção de fotos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok, que bom. Vamos lá, né? Vamos testar então. Eu trouxe para vocês 2 situações problemas. Eu vou pedir que vocês se organizem em dupla, tá? Para tentar resolver esses problemas. Ok? Enquanto isso, eu faço a chamada.